Abacuque, capítulo 3. Mas antes de lermos esse capítulo, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por esses estados que decretaram emergência, vamos orar também pelos familiares que perderam seus entes queridos. Então feche seus olhos, curve sua cabeça e oremos. Pai querido e amado, nós, ó Deus, te adoramos, bendizemos o teu nome, glorificamos o Senhor porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Pai, nós bendizemos o Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus soberano e não existe outro além do Senhor. O Senhor, ó Deus, tem todo o poder no céu e na terra. É o Senhor, ó Deus, quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Pai, mas como a tua palavra diz, se o teu povo se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor, ó Deus, tem todo o poder para nos perdoar e sarar a nossa terra. Pai, por isso nós, ó Deus, nos colocamos como povo de Deus, pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados e clamamos, ó Pai, tenha misericórdia, consola, conforta, Pai, aquele que está, Senhor Jesus, enlutado. Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor possa estar curando o enfermo, pois o Senhor é o mesmo, ó Pai. A tua palavra nos garante que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a nossa confiança está no Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Assim oramos. Amém. Abacuque, capítulo 3, do 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está revelado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios? Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. Elevantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremem os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus
é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém? Amém. Irmãos, do medo à fé em Deus Salvador. Do medo à fé em Deus Salvador. Esse é o título desse sermão que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Qual foi o trajeto, como foi essa caminhada do profeta Abacuque? Que ele sai do vale do medo e escala a esperança, a montanha da esperança. Abacuque sai do vale do medo e alcança o cume da fé. Como é que o profeta conseguiu isso? E talvez você está aí hoje amedrontado. Para nós entendermos essa poesia, que para mim é uma das mais lindas da Bíblia, uma das mais profundas. Abacuque aqui declara abertamente sobre a soberania do Senhor. E do versículo 3 ao versículo 15 nós temos uma teofania. Abacuque declara Deus presente, marchando na terra, dizendo que os exércitos da terra não são nada, e que as armas desses exércitos são usadas contra eles mesmos, que o Senhor humilha esses povos, como um furacão que arranca o telhado de uma casa e desnuda tudo, e deixa tudo ao relento. Assim é o Senhor, que arrancava a tampa desses soldados, e lhes transpassava com as suas próprias armas, com as suas próprias lanças. Diante disso, dessa certeza de soberania, o profeta disse que os seus joelhos ficaram vacilantes e os seus ossos apodrecidos. Ele ficou pasmo diante da glória do Senhor. O profeta Abacuque começa o seu livro com uma sentença revelada por Deus. E é isso mesmo que está escrito lá. Sentença revelada por Deus ao profeta Abacuque, que lhe coloca em um profundo conflito. Abacuque, o nome Abacuque significa abraçar. E aqui, como eu já falei nos outros estudos, tem dois significados. Uma linha teológica diz que é o abraço do aconchego, do carinho. E outra linha teológica diz que não, que é um golpe de luta. O abraçar do nome Abacuque significa um golpe de luta. Eu acredito nas duas linhas teológicas. Eu vejo esse homem em conflito consigo mesmo. Ele estava lutando todo momento consigo mesmo, mas ao mesmo tempo estava dizendo para o seu povo: vamos ter fé em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que o gado suma do curral, nós precisamos esperar em Deus. Aquele homem que estava profundamente em conflito consigo mesmo era usado por Deus para acalmar e trazer esperança. De certa forma, ele está indignado com a demora em Deus julgar o seu povo. Abacuque começa dizendo no capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não me salvarás. Abacuque está dizendo aqui: Senhor, por que é que o Senhor me faz ver a podridão do teu povo, se o Senhor não os corrige? Por que é que o Senhor me faz ver a podridão da tua igreja, se o Senhor não a disciplina? Abacuque está no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 4, buscando em Deus o porquê da demora do Senhor não corrigir o seu próprio povo. Versículo 5, Deus fala uma coisa maravilhosa para Abacuque, no capítulo 1. Ele disse: olha, vou fazer uma coisa tremenda no meio de vocês. E o versículo 6 vem para abalar o profeta. E no versículo 6 Deus diz: eu vou levantar os caldeus, nação que marcha pela largura da terra, e eles serão a minha vara de ferro para punir vocês. Isso colocou o profeta agora em parafuso. Abacuque fica mais contrariado ainda. Quando ele descobre que o Senhor não iria tardar a correção contra o seu povo. Lembre, a primeira queixa do Abacuque é: por que é que o Senhor está demorando para corrigir o seu povo? Agora a segunda queixa do Abacuque é: por que é que o Senhor vai corrigir o seu povo usando um povo pagão? Abacuque não entendia
E nesse não entender dele, do agir do Senhor, ele tem um contato com a soberania de Deus. Abacuque mais uma vez questiona o Senhor, dizendo: como podes usar uma nação pagã? E ele argumenta bem. Ele diz: o Senhor é tão puro de olhos que não pode nem ver o pecado. É como se estivesse dizendo: Deus, eu sei que nós somos um povinho ruim, mas esse que o Senhor vai usar agora é pior do que nós. E quantas vezes nós também questionamos: Senhor, por que acontece isso comigo? E dentro da nossa justiça nós somos sempre os santinhos da história. Tem tanta gente pior do que eu, e isso não acontece com eles. Por que, Senhor? Por que, Senhor? E o mesmo Deus que respondeu ao profeta antes, quando pediu quando o Senhor vai julgar a nação, não responde o profeta agora. E Abacuque então tem uma dura realidade com a soberania de Deus. E nós, como igreja do Senhor, igreja do século 21, precisamos voltar a entender que soberano é o Deus que nós servimos. Amém. Nós o servimos e não Ele é quem nos serve. Abacuque então acaba descobrindo que para curar uma terrível doença, muitas vezes o remédio é algo ainda mais amargo. Que para curar uma doença terrível, o remédio precisa ser ainda pior. E os seus argumentos então se esvaem. E Abacuque, diante da majestade do Senhor Jesus Cristo, diante da majestade do nosso Deus, ele toma uma decisão. E aí começa o capítulo 2, com a decisão de Abacuque. Ele inicia o seu capítulo descobrindo algo maravilhoso que aquece o meu coração, e eu tenho certeza que vai aquecer o seu coração também. Quando os recursos humanos se esgotam, quando os recursos desse mundo se esgotam, os de Deus não se esgotam. Quando os recursos dos homens chegam no final, no fundo do poço, no final do reservatório, os recursos de Deus são ilimitados. Abacuque então toma uma posição, para de perguntar o porquê das coisas, e ele então escala a montanha da fé, dizendo no primeiro versículo do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que o meu Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Note que mudou. Vou fazer a minha parte e deixar que Deus faça a dele. Eu não vou mais questionar o porquê. Eu vou subir para a minha torre de vigia e vou vigiar, para ver se eu não sou culpado deste mal que me acomete. Se eu também não tenho uma parcela de culpa dessa crise que se está chegando às portas de Judá. É isso que Abacuque está fazendo. Ele faz uma análise dele mesmo. Deus revela então ao profeta que traria destruição, não apenas para a nação de Judá. Deus não traria destruição, Deus traria correção. Mas Deus traria agora destruição completa contra aquela nação pagã. Nabucodonosor seria destruído. A Babilônia seria destruída. Irmãos, um império tão rico, tão poderoso, um império que subjugou os assírios, um império que subjugou os egípcios, um império que dominou, um império, irmãos, que a sua cidade, ela estava escondida atrás de uma muralha de 21 metros de altura, que passavam na sua largura 2 carruagens lado a lado. Irmãos, eu até brinquei no culto passado. Hoje você vai fazer um muro, pedir para alguém fazer um muro de 3 metros de altura, sai meio torto. Já é meio complicado, com toda a tecnologia que tem, nível a laser e tudo que tem de ferramenta para fazer. Os camaradas sem nada disso, construíram uma muralha que dá mais ou menos a altura de um prédio de 7 andares. Existiam os jardins suspensos na Babilônia. Babilônia era toda forrada de ouro e de mármore. Nabucodonosor construiu uma estátua dele mesmo, de ouro puro. Ele se orgulhava daquela magnífica cidade. Você quer conhecer Babilônia hoje? Você tem que ir em um museu. E você vai ver cacos,
restos, restolhos, porque o Senhor destruiu aquela nação. E ele então profetizou. Deus revelou a Abacuque que viria contra aquela nação. E aqui nós precisamos entender, meus queridos irmãos, Deus alerta o seu povo, Deus previne o seu povo, Deus admoesta o seu povo, Deus corrige o seu povo, mas em hipótese alguma, Deus destrói o seu povo. Em momento nenhum, Deus elimina o seu povo da história. Sempre há um remanescente. Ao contrário das nações pagãs, que parecem ter carta branca para agir, parecem não serem corrigidas. Entretanto, contra essas nações, contra essas pessoas, Deus se levanta não para corrigir, mas para eliminar, destruir, extirpar da face da terra. Salmos 37, do versículo 1 em diante, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Não tenha inveja dos malfeitores, não tenha inveja, porque se você está sendo corrigido pelo Senhor, é porque o Senhor te ama e lhe considera como um filho. É isso que a Bíblia nos diz, que o Senhor corrige ao filho a quem Ele ama. Agora tenha cuidado se você estiver em pecado e não estiver sendo corrigido pelo Senhor. Foram 5 ais dados aqui no capítulo 6 do versículo, capítulo 2, do versículo 6 em diante. 5 ais o Senhor deu para aquela nação, 5 sentenças condenatórias que Deus revelou ao profeta. E o homem que outrora andava no vale do medo, cheio de temor e de medo, é colocado na montanha da fé, inabalável. Os olhos que antes estavam lacrimejados, agora brilham. Os lábios que antes lamentavam, agora exultam. O coração antes que estava triste, agora palpita de alegria. E nós encontramos então esse cântico, que os 5 ais que o Senhor fala aqui no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 20, são um cântico fúnebre. Agora o profeta não está mais abalado com a situação que está à porta de Judá, mas ele solta um clamor, um cântico fúnebre para aquela nação que vinha destruir o povo de Deus. Abacuque, entendendo que o justo viverá pela fé, o coração do profeta se encheu do conhecimento da glória de Deus, e Abacuque então conseguiu descobrir a graça, a glória e a soberania de Deus. Abacuque descobriu a graça quando o Senhor disse em Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. Abacuque descobriu a glória do Senhor quando o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus disse no versículo 14 que a sua glória cobriria toda a terra como as águas cobrem o mar. E Abacuque descobriu a soberania de Deus quando o Senhor disse para ele que ele estava no seu alto e sublime templo e que diante dele todas as nações da terra deveriam se calar. Isso fez com que o profeta escrevesse esse sigionote que nós lemos aqui, uma confissão em forma de cântico. Agora o profeta mudou a sua cantoria. Ele não está mais cantando para os babilônicos, mas ele está cantando para Deus. Um fato interessante, uma curiosidade sobre Abacuque, é que geralmente as pessoas, os profetas, recebiam de Deus e passavam para o povo. Abacuque, nos seus 3 capítulos, nos mostra que ele era um profeta ao contrário. Ele levava as queixas do povo para Deus. Abacuque agora começa a cantar um cântico de vitória, uma confissão de vitória. E com isso nós aprendemos que nada, nunca e em momento algum escapou das mãos do Senhor o controle das nossas vidas. Em momento nenhum
O controle está sempre nas mãos do Senhor. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. O Senhor tem domínio sobre tudo e sobre todos. De que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. A revelação do Senhor aqui transformou a queixa de Abacuque num hino e numa oração. Um louvor de alegria, e em vez de aguardar passivamente pela intervenção divina, Abacuque começou a orar positivamente. Ele parou de lamentar. Ei, Deus não disse que aquele povo não viria mais sobre eles, não, irmãos. Os caldeus estavam batendo na porta de Judá. As cortinas de Judá estavam se fechando. 70 anos viria de cadeia, 70 anos viria de exílio. Deus não transformou aquela situação, não. Deus transformou o profeta dentro daquela situação. E quando nós olhamos Jesus Cristo orando na sua última oração, dá para se dizer assim, ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal. Muitas vezes você está esperando que Deus, em uma forma mágica, mude essa situação. E talvez Deus não vai mudar a situação, mas vai mudar você dentro dessa situação. Vai fortalecer os seus joelhos vacilantes, vai lhe tirar do lamaçal e lhe colocar num novo e vivo caminho. O Senhor talvez está usando essa situação para lhe fortalecer, para transformar você em um verdadeiro adorador, para avivar a sua fé. Amém. Pedro vai dizer que a nossa fé, assim como o ouro, para ser purificada, precisa passar pelo fogo. E Deus é o ourives. Deus é o ourives. E Ele usa os seus caminhos. Abacuque não ficou sentado esperando a ação divina. Ele começou a orar positivamente diante daquela situação. E sabe o que aconteceu? No coração do profeta, o futuro se moveu para o presente. Ele deixou de ver aquela situação e começou a glorificar a Deus, porque ele não estava enxergando os 70 anos que viriam, mas o final daquilo. Abacuque sabia que o seu povo, o povo de Deus, sairia vencedor, mais do que vencedor daquela situação. Abacuque orou positivamente, porque ele entendeu que Deus é o mesmo Deus e que Ele continua operando com poderosos feitos. Nós precisamos entender isso, irmãos, que servimos a um Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele não está morto. Nós temos um Deus a quem recorrer, não é uma placa de igreja, não é um ministério, não é uma convenção, não são homens, é o próprio Deus a quem nós temos livre acesso pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você não precisa de um pastor, de um padre, de um apóstolo, de um profeta. Você precisa colocar o seu joelho no chão e com o coração aberto clamar a Deus, e Deus vai falar contigo. Amém. Abacuque então revela aqui para nós que através dessa oração ele conseguiu mover o futuro para o seu presente. E nós notamos aqui algo magnífico nessa oração de Abacuque, que ele não orou pela provisão. Talvez você tenha orado pela cura, você tenha orado pelo aumento salarial, você tenha orado pelo carro novo, você tenha orado pela restituição no seu casamento. Quem sabe você tenha orado por um casamento. Eu não sei qual é o motivo da sua oração, mas Abacuque não orou dizendo: Senhor, livra-nos dos caldeus, mata todos eles, ó Pai. Abacuque orou e disse: Senhor, eu quero o Senhor. Abacuque orou e clamou ao Deus provedor. E muitas vezes você acha que a solução para a sua vida é a provisão, quando o que falta na sua vida não é provisão, o que tem faltado é o Deus provedor. Amém. Abacuque decidiu clamar pelo Deus provedor e não pelas suas bênçãos. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu quero o Senhor. Eu vou passar por essa prova, mas eu quero passar de mão dada contigo. Que eu enfrente os 70 anos, mas são 70 anos junto com o Senhor. Amém. E por isso Tiago diz que nós oramos, pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos para o
devemos orar e pedir e dizer: Senhor, o que falta na minha vida não é mais dinheiro, o que falta na minha vida não são mais bens, o que falta na minha vida não é mais saúde, o que falta na minha vida é o Senhor. Nós devemos fazer como o profeta e clamar em oração ao Deus provedor, ao Deus todo-poderoso. E o profeta então nos deixa aqui uma fórmula, e eu vou passar a receita para vocês hoje. A receita não é minha, é do profeta. Sabe qual é a receita? Qual é a fórmula? Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Você pode pensar que isso é muito pouco, mas é. Palavra de Deus e oração é o suficiente, é o que nos basta. Versículo 2, a parte A do versículo diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ouvir Deus através da palavra e falar com Deus através da oração é o segredo de uma vida vitoriosa. Ouvir Deus através da palavra e falar com Deus através da oração. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentar a crise vitoriosamente. E falar com Deus através da oração é a única maneira, é o único meio de manter viva a comunhão com o eterno Deus. Ao fazer um tour pela palavra de Deus, o profeta descobriu algo maravilhoso. E eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos aqui. O profeta descobriu que servia ao único Deus e que Deus nunca havia abandonado o seu povo. Veja comigo aí o versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. O Senhor está conosco. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O profeta também descobriu, ao fazer um tour pela palavra, de que não existe oponente para Deus. Veja aí o versículo 6 e 7. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés as nações. O profeta também descobriu que ele é quem assola as nações do mundo que se levantam contra o povo de Deus. Veja aí o versículo 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência que segue os seus passos. Lembra do Egito? Do Êxodo? Foram 10 pragas. E todas as 10, depois de uma praga, vinha Faraó e endurecia o seu coração. Acompanhe comigo o versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, eles descobrem de todo o fundamento. O profeta também, irmãos, descobriu algo maravilhoso aqui, que através do estudo das Escrituras, que é o próprio Deus quem sai em defesa do seu povo. É o próprio Deus quem defende o seu povo, e de que não existe barreira humana, lei física ou barreira espiritual que o Eterno não quebre ou não ultrapasse. Veja aí o versículo 15. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Não existe nada impossível para o Senhor. Em uma linguagem poética, o profeta está dizendo: nem o mar é capaz de impedir o Senhor de chegar até onde eu estou. Lembra de Jesus chegando em Gadar? Lembra? Na noite anterior ele enfrentou uma grande tempestade, e o mar revolto engolia o ar, e os discípulos indo ao naufrágio clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus então levanta e acalma aquela tempestade, e logo em seguida eles chegam até onde estava um homem endemoniado, com uma legião de espíritos malignos. Nada pode impedir o Senhor de chegar até você. Amém. Lembra dos discípulos remando, obedecendo a voz do Senhor, e o vento era contrário, e o mar estava revolto, e quando eles pensavam que era o fim, quem eles veem vindo sobre o mar? Jesus Cristo, caminhando por sobre as águas.
Abacuque diz: é o Senhor quem marcha com os seus cavalos pelo mar. O Senhor vem ao encontro do seu povo. É o Senhor quem livra o seu povo. Ouvindo isso, o íntimo do profeta se comoveu e ele ficou apavorado diante da glória do Senhor. Ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque disse: eu tremo diante do Senhor. Eu fico extasiado diante desse Deus, mas eu tremo diante de Deus e não diante da dificuldade. Eu tremo diante do Eterno, eu tenho reverência pelo Eterno, mas eu não me prostro mais diante dos caldeus. Eu não estou mais apavorado pelo exército babilônico, pela grandeza de Nabucodonosor. Eu estou agora extasiado e amedrontado e trêmulo pela grandeza de Deus. Amém. É isso que ele falou aqui. Nós precisamos entender isso. Quando nós temos um encontro com a soberania de Deus, com a glória de Deus, com a graça de Deus, nós entendemos, irmãos, que não existe nada e nem ninguém que possa nos fazer algum mal sem a permissão do nosso Deus. Isso fez com que o profeta orasse. Lembra que eu falei? Palavra e oração. Qual foi a oração do profeta? O que o profeta pediu? Para sua surpresa, o profeta orou por avivamento, e é isso que nós precisamos. Olha o que ele diz aqui no versículo 2, a parte B: e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e lembra-te da tua misericórdia, faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. O profeta orou e disse: Senhor, que nesse momento de crise a tua igreja possa ser avivada, que nesse momento de dificuldade e medo, que a tua igreja, ao invés de se afastar de ti, possa se achegar perto do Senhor. E o que é avivamento? Para nós entendermos o que é avivamento, rapidamente precisamos entender o que não é avivamento. Avivamento não é manifestação de dons espirituais, porque senão a igreja de Corinto seria a igreja mais avivada da Bíblia. Tinha nela todas as manifestações de dons, mas era uma igreja carnal. Avivamento não é modos diferentes, liturgias diferentes de culto, não é isso. Avivamento, irmãos, é poder orar da seguinte forma: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Avivamento é dizer: Senhor, eu estou contigo, não pelo que o Senhor pode me dar ou pelo que o Senhor faz por mim, mas porque eu entendo que o Senhor é essencial na minha vida, ainda que a economia quebre, ainda que eu vá à falência, ainda que a doença bata a minha porta ou que a minha vida se esvaia, Senhor, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu estou seguro no Senhor. Um crente avivado, ele age dessa seguinte forma. Avivamento, um avivamento verdadeiro não é quanto mais você grita, chora, pula, é quanto você aguenta a dificuldade, confiando plenamente no Senhor, que o nosso Deus é o Deus da nossa salvação, que Ele é o Deus provedor e que os recursos dele são ilimitados e que no dia certo, na hora certa, já por Ele determinado, Ele virá ao nosso encontro e não existe barreira física ou espiritual que é capaz de impedir Deus de chegar e agir na nossa situação. Nós precisamos fazer como o profeta, tomar uma postura. E o profeta, a comparar com o versículo 16, agora que está trêmulo diante do Senhor, é o mesmo Senhor quem o fortalece. Leia comigo o versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Ele encontrou, irmãos, a soberania de Deus, mas a mão da graça o alcançou também. Lembra de Pedro? Pedro vacilou, o mar veio, o vento soprou demais, estava feia a coisa. Pedro estava caminhando em direção a Jesus, pisando sobre as águas, mas ele deu atenção
e ele começou a afundar. Mas ele disse: salva-me, Senhor. E a mão do Senhor Jesus Cristo o alcançou e tirou das profundezas do mar. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus não está algemado, as suas mãos não estão presas, que os olhos do nosso Deus não estão tapados, mas estão abertos, que os ouvidos do nosso Deus não estão tapados, mas estão abertos. Ele vê você, ele ouve você e ele estende a mão em seu auxílio. O profeta que estava amedrontado, com medo, trêmulo diante do Senhor, foi fortalecido pelo próprio Deus. Deus o tomou pela mão e ele disse: agora os meus pés são ligeiros como os da corça, eu posso alcançar lugares mais altos, eu posso subir essa montanha, essa dificuldade eu consigo escalar, porque Deus está comigo. Amém. O Senhor me faz andar em caminhos altos. O profeta Isaías disse algo maravilhoso. Ele disse que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e que os caminhos do Senhor também são mais altos do que os nossos caminhos. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Confie nele. Não se abata por essa situação, por esse medo que está vindo sobre você, querendo te assolar. Saiba que você tem um Deus e que Ele tem o domínio de tudo e de todos, que não existe nenhum impossível para o Senhor. Amém. Oremos. Pai querido e amado, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra aqui pregada, que, ó Deus, ela não caia no vazio, mas, ó Deus, que possa produzir frutos na nossa vida, para a vida eterna. Nos abençoa, nos dá uma semana de vitória e de paz. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.